O metajogo. No início do meu blog, eu estava contemplando os últimos 10 anos que passei no Fórum Suave. Toda vez que considero as coisas que escrevi para a comunidade, sempre preciso colocá-las na perspectiva de onde vim e do que aprendi naquele tempo. Analisei uma história sobre uma mãe solteira em outro tópico do fórum, que eu havia tomado ciência quase 20 anos antes. Eu também analiso como as coisas estavam antes do advento da internet ocasionalmente. Acho que é muito difícil para uma geração de jovens apreciar plenamente o progresso que os caras de 30, 40 e até 50 anos fizeram nos seus respectivos tempos. É difícil para os caras com 20 e poucos anos e adolescentes se sentirem familiarizados com um tempo antes do nível de comunicação que tomamos como garantido hoje. Não havia termo para um CFP, beta ou herbívoro, em 1995. Eu não possuía um celular até 2002, e nunca mandei mensagens para ninguém regularmente até 2005. Quando caras que agora têm 30 ou 40 anos agora estavam aprendendo as lições que eu relatei neste livro e no meu blog, não havia fóruns, nem PUAs, formalmente, de qualquer forma, e o fenômeno que chamamos de feminização, e a Matrix, estavam no auge de sua influência apenas pela virtude de ninguém questionar, muito menos estar ciente de sua influência. Faltava-nos a comunicação social de homem para homem, e a comunicação global para realmente reunir experiências comuns e formar ideias a partir dessas observações. Nós estávamos no escuro. Lembre-se, não havia internet, e os livros sobre como pegar garotas eram o que os perdedores pediam pelos correios de um anúncio que viram no verso de uma revista Hustler. Na verdade, a pornografia só era acessível alugando-a na sala dos fundos de uma locadora de VHS, por meio de uma revista, ou pirateando o canal pornô da TV a cabo. Bons tempos. Agora vamos avançar para 2013. Eu não posso passar um dia sem que Viagra ou pornografia sejam oferecidos a mim no meu e-mail. A pornografia agora faz parte dos utilitários. É como água corrente quente e fria, mas além disso, a experiência coletiva de literalmente um mundo de homens considerando as mesmas perguntas incomodas também é, graças a comunicações instantâneas e globalizadas, uma nova geração de homens pode considerar coletivamente experiências e observações que antes não eram ditas. Onde antes havia um estigma de não ser homem o suficiente apenas em fazer perguntas e buscar conselhos relevantes sobre as mulheres, agora ele foi substituído pela comunidade. A internet é para os homens o que a revolução sexual foi para as mulheres. Não há mais retorno, e para melhor ou pior, a informação é libertadora. Este é o metajogo. Vamos considerar por um momento. Na semana passada, acrescentei minha voz a um coro de outros homens de todo o mundo para ajudar um jovem que lutava contra seus problemas de CFP. Eu me juntei a caras da Grã-Bretanha, Austrália, Espanha, Canadá, Nova York, Los Angeles e vários outros lugares do mundo. Um coletivo global de homens aconselhou este garoto. Isso é muito poderoso. Este é um mundo de homens aconselhando um jovem sobre sua situação com uma garota aculturada em um mundo que foi influenciado pelos interesses das mulheres por mais de 5 décadas. Este é o meta masculino empurrando de volta contra o meta feminizado. Agora estamos cientes de que essa matrix feminina está em toda parte, e acho que podemos apreciar o quanto ela é encompassante e abrangente. Eu sei que há muitos obstáculos no mundo que são uma antítese do meta masculino. Eu não disse que a montanha parecia fácil de escalar. No entanto, apenas a existência da comunidade coletiva global me dá esperança. Toda vez que desconectamos um cara da Matrix, é um esforço de grupo. Nós somos os pais coletivos que esses filhos nunca tiveram. Sim, há diferenças de opinião. Os defensores da comunidade, os gurus do jogo e os teóricos do mundo vão debater sobre prioridades e detalhes, mas as imagens maiores estão tornando os homens conscientes. O coletivo global que os desperta é o primeiro e melhor benefício. É um trabalho sujo, imundo, desconectar homens da Matrix, mas esse é o começo. Se sou otimista em relação a algo, é na esperança de que a próxima geração de homens tenha pelo menos a oportunidade de tomar conhecimento do código da Matrix, que simplesmente não existia quando eu estava tentando me desconectar. Com isso, quero dizer que uma geração mais jovem de homens desenvolverá pelo menos uma capacidade, ou pelo menos uma sensibilidade para reconhecer que certas convenções sociais femininas existem, e se os papéis de gênero forem invertidos, eles seriam acusados de sexismo. Eu sempre senti que fazer essas comparações é o primeiro passo real para entender o que é a Matrix. Estou muito mais atento ao sexismo feminino velado, socialmente desculpável,
que hoje passa despercebidos na cultura comum porque eu percebo a função latente a que essas convenções servem. Como Jadot diz, saber é metade da batalha. O principal obstáculo para o metajogo masculinamente positivo é que a maioria dos mesmos homens que se beneficiariam dele são os peões inconscientes, ou pelo menos intencionalmente ignorantes, do metajogo feminizado. Acho errado pensar nesses homens, os betas, os CFPS, os alfas plugados, como recrutas para o imperativo feminino. Chego a isso porque é preciso uma sociedade feminizada inteira para condicionar um jovem ao longo de toda uma vida se auto-investir psicologicamente no metajogo feminino como forma de alcançar seus melhores interesses. Eles precisam ser criados e treinados antes que o investimento do ego se torne autopropagável, e nesse ponto apenas experiências extremamente traumáticas abrirão seus olhos para esse condicionamento. Eu usei o exemplo de um típico CFP em recuperação, ou um jovem em busca por conselhos do coletivo. Quase universalmente, os problemas que eles querem resolver são temas tão cansativamente e tão completamente cobertos pelo coletivo de homens na comunidade que nós os apontamos a um conselho bem gasto ou reformulamos postagens antigas sobre o mesmo assunto. Eu mesmo faço isso, mas pense na profundidade disso por um momento. Aqui temos um inquisidor que lida com um problema com o qual lidei, às vezes, há mais de 20 anos, e os homens mais velhos que eu lidaram há 30, ou mesmo 40 anos. Os memes não mudaram muito nos últimos 60 anos. Eu acho que uma ideia comum é pensar que a única razão pela qual os caras procuram a comunidade é transar mais, ou encontrar o segredo para conseguir a garota dos sonhos. Embora isso seja definitivamente um motivo real, muitos mais querem soluções para problemas relacionais que existem em sua forma atual há mais de meio século. Como eu a recupero? Porque acabei de receber uma rejeição de VSA. Porque ela fode o babaca, mas me diz que eu sou um cara tão legal. A aparência importa? Como faço para minha RLP me fuder agora que moramos juntos? Existem inúmeros outros. O nosso metajogo faz um grande desserviço aos buscadores, quando os descartamos como apenas querendo aumentar o número de transas. É claro que isso é apenas um motivador reconhecível, mas o que eles estão realmente procurando, o que eles não sabem que estão procurando, é uma confiança real e positiva em uma masculinidade que pode se elevar acima da tagarelice das censuras do metajogo feminizado. Quando vejo 5 páginas de conselhos no fórum do Sussuave explicando a um novo as razões pelas quais ele está na situação em que ele está, e instruindo sobre como lidar com ela baseado em experiências coletivas, enquanto abre sua perspectiva para considerar a paisagem maior em que ele se encontra, eu vejo o metajogo masculino se impondo de volta. Pense nisso, um garoto pobre e isolado, frustrado sobre como abordar, como lidar com uma rejeição VSA, como virar homem, etc. usa a influência de um coletivo mundial de experiências masculinas contra os comportamentos e a mentalidade de uma garota individual que foi socializada e aculturada pelo imperativo feminizado. Esse é o metajogo.